Você já conheceu alguém que parecia inabalável, mas no fundo só tinha aprendido a viver sem se abrir? Aquele tipo de pessoa que resolve tudo sozinho e que não pede ajuda ou nunca desaba na frente de ninguém. E ainda faz disso como um símbolo de maturidade ou força emocional para as outras pessoas verem. De longe, isso impressiona muito. O que às vezes representa força e firmeza são na verdade defesa e insegurança disfarçados. Isso vem muito do receio de depender ou de se apegar às pessoas, como uma forma de tentar evitar uma nova perda. E talvez a versão do Batman que melhor entendeu isso tenha sido justamente a de um filme Lego. E é isso mesmo que você ouviu, um filme Lego. E até hoje eu não entendo como tanta gente deixou esse filme passar batido, porque por trás de todas as piadas, ele toca no ponto que muita adaptação ignorou. O maior problema do Batman nunca foi o Coringa, e sim foi aquilo que ele faz para não precisar de ninguém. Isso machuca mais do que parece, e você entenderá nesse vídeo. Mas antes, se você pudesse se inscrever e dar uma moral, eu agradeceria muito. Bora pro vídeo. Quando a gente pensa no Batman, a primeira imagem que quase sempre vem é a do vigilante absoluto. O estrategista perfeito, o cara que transforma tragédia em disciplina. Alguém sempre alguns passos à frente de todo mundo. Só que existe um detalhe curioso nessas versões mais admiradas do Batman. Quase sempre a gente presta atenção no símbolo, e raramente no custo de sustentar essa identidade, porque parecer inabalável cobra um preço. E Lego Batman entende isso de um jeito muito inteligente. Por fora, o filme se vende como uma brincadeira. Tudo parece mais leve, mais debochado ou então mais caótico. O próprio Batman é apresentado como uma caricatura ambulante. Ele é muito vaidoso, dramático e convencido de que é o centro do universo. Só que o filme usa essa superfície como uma forma de distração. Enquanto você ri da pose, ele vai desmontando o personagem aos poucos, até sobrar o Bruce Wayne sem a encenação. E o que sobra não é exatamente o herói mais equilibrado do mundo. É um sujeito que sabe enfrentar criminosos, monstros e catástrofes, mas não faz ideia do que fazer quando alguém tenta se aproximar ou entrar na sua vida. Não acha que já é hora de, enfim, encarar o seu maior medo? O seu maior medo é ser parte de uma família de novo. E tem muito filme do Batman que representa bem a dor do personagem, mas esse aqui entendeu o estrago que ela deixou. A própria premissa da história gira em torno desse medo de pertencimento e da necessidade de aceitar outras pessoas para conseguir seguir adiante. Não faço a menor ideia do que tá falando. O jovem órfão que adotou na festa, lembra? Vocês dois têm muito em comum. Oi, fotos de família. Ele perdeu os pais quando era muito jovem. Ele não merece a chance de ter alguém para acolhê-lo debaixo das asas, como eu acolhi o senhor nas minhas. O filme acerta muito cedo porque ele apresenta o Batman exatamente como o público espera. Ele entra como uma lenda, domina o ambiente, humilha os vilões e age como se fosse maior do que qualquer outro problema. Tudo nele transmite a mesma mensagem: eu me basto. E por alguns minutos isso funciona. A gente compra essa imagem. Afinal, esse personagem sempre chamou atenção justamente por parecer inabalável. Só que o filme tem paciência. Ele espera o espetáculo acabar e leva o Batman para casa. E aí acontece a melhor quebra de expectativa dessa obra. Quando ele cruza a porta da mansão Wayne, aquela figura colossal simplesmente encolhe. Não existe público, não existe adrenalina, nem missão urgente. Ninguém para confirmar a grandeza que ele acabou de performar. Fica só o silêncio. E é nesse silêncio que o personagem começa a ser revelado. Porque o mesmo cara que parecia tão completo do lado de fora, vira alguém tentando preencher a própria rotina com qualquer ruído. É engraçado, mas também é triste. E funciona justamente porque parece real. Tem gente que atravessa o dia inteiro funcionando no automático. Resolve demanda, entrega resultado, assume responsabilidade e mantém a postura. Mas quando o movimento para, percebe que não sabe muito bem como conviver consigo mesma. E Lego Batman entende muito bem esse tipo de vazio. Aquele que não se apresenta como um desespero escancarado. Às vezes ele vem disfarçado de produtividade. Muitas vezes parece independência. Ou até soa como maturidade. Mas continua sendo distância. O filme destaca justamente esse contraste entre o herói grandioso e a vida íntima marcada por isolamento e rotina vazia. E talvez o mais perigoso seja isso. Quando a ausência vira hábito, ela pare de parecer um problema. Por isso eu acho tão interessante a forma como o filme trata o ego do Batman. Seria muito fácil só olhar pra ele e concluir que ele é insuportável, convencido ou um narcisista fantasiado. O roteiro vai um pouco mais além. Ele sugere que toda essa grandiosidade pode ser interpretada de outro jeito. Não como a origem do problema, mas como máscara. Uma forma de disfarçar aquele vazio. Oh, esbarrei.
Peraí, o que você fez? Espanei. Não pode deixar o moleque entrar aqui. Não deixei. Deixei ele entrar na sua vida. Porque muita gente não se fecha por frieza, se fecha por sobrevivência. Tem gente que aprende a controlar tudo porque um dia já viveu o caos de perto. Tem quem se torna inacessível porque já sentiu demais. Ou então tem quem se esconda atrás da própria competência porque não suporta a ideia de precisar de alguém. E o Bruce Wayne desse filme representa tudo isso. Um homem que transformou autoproteção em estilo de vida. Ele faz da pose um abrigo, do sarcasmo um escudo e da autossuficiência uma vitrine. Só que essa estratégia cobra caro, porque quem passa muito tempo tentando evitar qualquer ferida, acaba abrindo mão de quase todo o vínculo. Essa é a tragédia silenciosa do personagem. Ele não só perdeu pessoas importantes, como reorganizou a própria vida para que aquilo nunca mais acontecesse. O problema é que, tentando evitar o luto, ele também começou a evitar a intimidade. O arco central do filme descreve justamente esse medo de fazer parte de uma família, e a tendência de afastar pessoas próximas para não correr o risco de sofrer outra perda. Tem a adaptação que mostra o trauma. Essa aqui mostra a casca que ele construiu em volta dele. E aí entra o Coringa, que nesse filme é muito mais interessante do que parece à primeira vista, porque ele não está atrás só de caos ou destruição, é algo mais específico. Mas o que nós temos é especial. Então, quando perguntam quem é o seu inimigo número 1, você diz? Superman. Tá falando sério que não tem nada de especial na nossa relação? Batman não tem essa relação. O quê? Não existe nós. Batman e Coringa não são nada. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. Ele quer ter importância, quer ser visto como peça central, quer ouvir do Batman que existe uma ligação entre os dois. Ele deseja ser reconhecido como alguém impossível de ignorar. E isso é brilhante, porque desloca a rivalidade deles do campo puramente épico para um terreno muito mais íntimo. O filme transforma essa relação numa espécie de disputa afetiva. O Coringa exige lugar, já o Batman recusa essa exigência, e a história inteira se alimenta desse atrito. E como eu vou conseguir o respeito do Batman trabalhando com esses fedorentos? Pode soar engraçado, e de fato é, mas também diz muito sobre o personagem, porque para o Batman, admitir o peso do Coringa significaria admitir que certas pessoas mexem com ele, que a presença delas deixa uma marca, que ele não é tão indiferente quanto gosta de parecer, e esse talvez seja o ponto mais desconfortável para o Batman. Ele prefere sustentar essa casca de neutralidade, do que reconhecer que foi tocado. O filme interpreta justamente o conflito com o Coringa como uma disputa por reconhecimento emocional, e importância dentro da vida do Batman. É quase uma DR, só que com bomba, plano maligno e zero terapia. Mas o filme vai além da relação com o Coringa. Ele coloca na vida do Batman 3 presenças que mexem diretamente a estrutura que ele construiu. O Alfred já está ali como figura constante, aquela presença que continua existindo mesmo quando Bruce tenta transformar tudo em protocolo e rotina. A Bárbara surge como confronto. Ela desestabiliza a ideia que só ele enxerga o quadro completo, só ele sabe agir, só ele pode conduzir a situação. E o Robin é quase um desastre programado para atingir a muralha emocional do Bruce, porque ele não chega com cautela, ele chega com entusiasmo, com afeto e empolgação. Ele entra naquele universo fechado sem a menor vergonha de gostar. E isso é genial, porque o Robin não ameaça o Batman por ser perigoso. Ele ameaça porque oferece aquilo que o Bruce passou a vida inteira evitando: proximidade. Muito bom, garoto. Ah, esse moleque puxou o pai orelhudo. Ah, missão cumprida. Mandou bem. Tá tudo bem, Batman? Tá parecendo meio feliz. Tudo bem. É que ver você lá dentro foi como se o mundo não fosse mais só escuridão. Por um breve momento eu podia jurar que senti alguma coisa. A sensação foi orgulho, senhor. E aí que o filme fica mais forte, porque ele entende uma coisa muito humana. Às vezes a pessoa não foge de conexão porque despreza o carinho. Ela foge porque conhece o estrago que a perda pode causar. Então antecipa a ruptura, afasta antes, ironiza e nega qualquer tipo de proximidade. Só que fazendo isso, ela também rejeita aquilo que poderia reconfigurar a própria vida. O arco emocional do filme é movido por Alfred, Bárbara e Robin, tirando o Batman do isolamento e confrontando sua recusa em construir laços. Porque enfrentar vilões é simples, difícil mesmo é confiar nas pessoas o bastante para dividir o peso. Tem que me tirar daqui. Senhor, as criaturas lá fora são diferentes de tudo que já vimos. Só pra você. Você não sabe tudo que eu já vi, eu nunca te E contei. nunca vai conseguir derrotar eles sozinho. E vai ser mais legal se fizermos juntos. O que de pior pode acontecer? Do que você tem tanto medo? Do que eu tenho mais medo?
E é por isso que o final desse filme funciona tão bem, porque durante muito tempo, o Batman foi celebrado como a imagem do herói que não precisa de ninguém, e a gente acostumou a chamar isso de grandeza. Só que Lego Batman faz uma correção importante nessa leitura. Ele sugere que suportar tudo sozinho não é necessariamente sinal de evolução. Às vezes é sintoma, desconfiança acumulada, medo disfarçado de autocontrole, às vezes é só uma vida inteira confundindo resistência com saúde emocional. Mas você também não é do bem. Padre, Até abandonou seus amigos. O quê? Vai-te embora, vai! Oh, vai! Batman, não faz isso. Não, eu tentei protegê-los. Afastando mais ainda. Eu tive medo de sentir a dor que sentimos ao perder alguém próximo da gente. Gotham precisa de nós. Então eu voltei para fazer isso. O clímax do filme fecha esse raciocínio com muita clareza. Gotham não é salva quando o Batman reafirma que consegue resolver tudo sozinho. Ela é salva quando ele abandona essa necessidade de se provar o tempo inteiro. A virada não vem da pose, ela vem quando ele aceita a parceria, quando ele reconhece o valor nos outros, e quando ele para de tratar afeto como ameaça ao próprio papel. Isso redefine o personagem, porque nessa história, amadurecer não significa endurecer ainda mais, significa abrir espaço, e talvez seja exatamente isso que torna esse filme tão especial. Ele não transforma o Batman em alguém menor, ele transforma o Batman em alguém mais legível, mais humano. O desfecho da história amarra o arco justamente quando o Batman aceita ajuda, reconhece sua família improvisada e atua em equipe para salvar Gotham. Então quando eu digo que até hoje eu não entendo como esse filme passou batido, é porque ele consegue fazer uma coisa raríssima. Ele pega um personagem que quase sempre é tratado como frio ou inabalável e devolve a ele uma dimensão íntima e humana. Muita adaptação do Batman enfatiza o peso, a sombra, o trauma e a violência. Esse filme escolheu outro caminho. Em vez de perguntar o quanto ele aguenta, o filme pergunta o que ele evita. E essa mudança faz toda a diferença, porque o centro da ferida nunca esteve só no crime, ou em Gotham e no Coringa. O centro sempre esteve na forma como Bruce aprendeu a sobreviver depois da perda. Ele não apenas continuou vivendo, ele criou um modo de existir em que ninguém mais teria acesso ao lugar onde aquilo doeu. E esse tipo de estratégia cobra caro. Você pode até virar alguém admirável desse jeito, pode parecer inquebrável, inspirar respeito e até mesmo causar fascínio, mas sempre vai continuar faltando alguma coisa. E é por isso que esse filme acerta tanto, porque ele fala do Batman, claro, mas também fala de toda pessoa que transforma a reserva emocional em modo de vida. Talvez a melhor adaptação do Batman não seja a que deixa ele mais sombrio, talvez seja a que percebe que por trás da máscara, da voz grave e da pose impecável, existe alguém que ainda não aprendeu a receber cuidado sem entrar em alerta. Aonde você vai? Eu fiz uma promessa. Eu tenho que voltar para a Zona Fantasma. Desculpa, garoto. Padre, fica. Não me chama de padre, me chama de pai. Meus dois pais são o mesmo pai. Peraí, os dois vão embora. Vai ficar tudo bem, garoto. Às vezes perder pessoas faz parte da vida. Mas não quer dizer que deve afastar as outras. Pessoas sábias me ensinaram isso. Minha figura paterna, minha colega de trabalho e paixão, e você, mi hijo, que em espanhol é filho. Essa é a minha família. E é sua família também.